Chegamos à segunda lição bíblica da classe dos jovens deste segundo trimestre. Na oportunidade, estaremos falando acerca do tema A falácia do materialismo histórico, uma reflexão muito importante para os nossos dias, porque vivemos em um tempo em que muitas ideias tentam explicar o mundo sem Deus, colocando apenas fatores humanos, econômicos e sociais como centro central de tudo. Mas será que a história da humanidade pode realmente ser compreendida sem ação divina? Será que o homem é apenas resultado das estruturas materiais que o cercam? Ou existe uma verdade maior, revelada nas Escrituras? Nesta lição, vamos entender como certas correntes de pensamentos surgiram, porque elas influenciam gerações inteiras e, principalmente, como a palavra de Deus nos oferece discernimento para enxergar além dessas teorias. Fique comigo até o final deste vídeo, porque este estudo pode fortalecer sua visão bíblica, ampliar seu entendimento e preparar você para responder com sabedoria aos desafios ideológicos do nosso tempo. Você que não é inscrito, convido você a se inscrever neste canal, também deixar o seu like e ativar as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Esta lição bíblica cairá na data do dia 12 de abril de 2026 e ela contém esse tema muito atual para os dias de hoje. Importante, antes de adentrarmos aos tópicos dessa nossa lição bíblica, é importante observarmos as bases, como por exemplo, o texto principal, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5 vai dizer: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Importante também observarmos o resumo da nossa lição, que vai dizer: a resposta bíblica está na fidelidade ao Evangelho, que promove transformação genuína pela graça de Deus, não por revolução ideológica. Também é importante fazermos a apresentação dos objetivos dessa nossa lição bíblica, que vai dizer, primeiro, apresentar os fundamentos do materialismo histórico. Segundo, explicar a visão bíblica da história e do ser humano. E terceiro, conscientizar a respeito das consequências práticas e espirituais dessa teoria. Você pode, para uma melhor compreensão da sua classe, também fazer a leitura do texto bíblico encontrado em Provérbios, capítulo 30, versículo 7 ao 9, e 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 ao 9. Partindo aqui para o nosso primeiro ponto, nós observamos aqui fundamentos do materialismo histórico. Antes de entrarmos de vez nesses 3 pontos, é importante aqui entender algo. Quando falamos em marxismo, estamos falando de uma forma de interpretar a história humana, principalmente a partir das condições materiais, economia, produção, riqueza e poder. Segundo essa visão, o que move a humanidade não é fé, não é espiritualidade, não é propósito divino, mas interesses materiais. A lição mostra que esse pensamento ele entra em choque com a cosmovisão cristã, porque a Bíblia vai nos ensinar que a história não está solta, ela está debaixo do governo de Deus. Observando aqui o primeiro item deste primeiro ponto, que vai falar sobre a luta de classes, este que é um pensamento marxista que vai mostrar que a história sempre foi vista como um confronto entre grupos sociais. Por exemplo,
ricos contra pobres, patrões contra empregados e dominadores contra dominados. Segundo essa teoria, quase tudo na sociedade existe para manter uma classe no poder. Por isso, dentro dessa visão, mudanças sociais só aconteceriam por meio de conflito e revolução. Para compreendermos de uma forma mais simples, essa teoria ela nos diz que a humanidade avança quando uma classe derruba outra. Ou seja, conflito seria o motor da história. Mas segundo a Bíblia, nós observamos uma revelação muito profunda. O problema principal do mundo não começa na economia, mas começa no coração humano. Desde a queda do ser humano, lá no Jardim do Éden, o pecado ele passou a afetar todas as áreas da vida. E observamos isto nas relações humanas, justiça, governo, trabalho, família. Por isso, injustiça social existe, mas sua raiz é espiritual. Paulo, escrevendo no capítulo 6 de Efésios, vai nos mostrar que a luta maior não é apenas humana, mas é espiritual. Então, se alguém tenta resolver tudo apenas mudando estruturas sociais, sem mudança interior, o pecado ele continua presente. Pode mudar o sistema, mas se o coração continuar dominado pelo pecado, a injustiça ela reaparece. Então, sem novo nascimento, não existe verdadeira transformação social. Partindo aqui para o item de número 2, que vai falar sobre o materialismo dialético, aqui está uma ideia central do pensamento marxista. Tudo muda por causa de conflitos internos da própria matéria e da sociedade. Ou seja, neste modelo de pensamento, não seria Deus conduzindo a história, mas apenas forças naturais, econômicas e sociais em choque. Essa teoria ela nos diz que uma situação gera uma oposição e a oposição gera o conflito e o conflito produz uma nova realidade. Exemplo, um sistema econômico gera problemas e esses problemas geram reação e surge outro sistema. Nesta linha de pensamento, ela exclui Deus de forma completa, pois ela ensina que não há uma intervenção divina, mas a Bíblia ensina exatamente o contrário. Deus ele governa a história. Nada escapa ao seu controle. Como mostra os Salmos, Deus exalta e abate conforme sua vontade. Colossenses também vai nos mostrar que tudo subsiste por Cristo. Então, mesmo quando o mundo parece desorganizado, guerras, crises, injustiças, mudanças políticas, Deus ele continua soberano. Nada foge do controle do Senhor. E isso é o que dá segurança para o seu povo. Avançando aqui para o item de número 3, nós vamos observar acerca da visão ateísta. E aqui a lição ela vai tocar num ponto muito importante. Karl Marx ele afirma que a religião seria uma forma de manter o povo conformado. A famosa frase dele foi: a religião é o ópio do povo. E o que ele queria dizer com isto? Bom, ele queria dizer que a fé seria uma espécie de anestesia emocional. A pessoa sofre, mas acredita que tudo será resolvido depois. Então, por isso, ela não reage. Mas a fé cristã verdadeira, ela não funciona assim. A fé bíblica, ela não aliena, mas ela transforma, ela desperta a consciência, ela produz justiça, amor, responsabilidade e também esperança. A visão bíblica nos mostra que Deus ele não é uma invenção humana, mas que Ele é o Criador. Ele é o Senhor da história. O livro do profeta Isaías vai nos ensinar que Deus
declara o fim desde o princípio. Hoje, muitos jovens, membros também da igreja, são pressionados a esconder a sua fé, como se acreditar em Deus fosse um atraso intelectual. Mas a lição aqui ela vai nos ensinar que nunca devemos nos envergonhar da fé. A nossa esperança ela não está em revoluções humanas, mas está em Jesus Cristo e na cruz. O materialismo histórico ele tenta explicar tudo sem Deus, mas quando Deus sai do centro, o homem ele perde a referência moral. A verdade ela acaba virando relativa e a salvação eterna acaba perdendo seu valor. A Bíblia vai nos mostrar que a verdadeira mudança ela começa no interior. O coração transformado por Cristo gera atitudes transformadas na sociedade. Avançando aqui para o nosso segundo ponto, a gente observa visão bíblica da história e do ser humano. O item de número 1, soberania de Deus. O item de número 2, dignidade e livre arbítrio. E o item de número 3, solidariedade cristã. Depois de entender como o materialismo histórico tenta explicar a humanidade sem Deus, agora a lição ela vai mostrar como a Bíblia apresenta uma visão completamente diferente. E a grande diferença é esta: enquanto certas ideologias colocam economia, poder e estruturas sociais no centro, a Bíblia ela coloca Deus no centro de toda a história. Neste item de número 1, a Bíblia que vai nos ensinar que nada acontece fora do conhecimento do governo de Deus. Em Atos, capítulo 17, Paulo ele vai declarar que Deus determinou os tempos e os limites das nações. Explicando de uma forma simples, isso significa que impérios crescem, crises acontecem, mas Deus continua soberano acima de tudo. Nada está fora do seu controle. No livro do profeta Daniel, a gente vai observar que Deus levanta reis e também os remove. Ou seja, o poder humano é limitado. Por mais forte que pareça um sistema político ou econômico, ele nunca está acima da vontade divina. E aqui nós observamos o contraste com o materialismo histórico. O materialismo tenta explicar tudo apenas por fatores econômicos, como se a história fosse apenas resultado de forças sociais em conflito. Mas a fé cristã ela afirma, por trás dos acontecimentos existe um plano divino. Aquilo que muitos chamam apenas de processo histórico, o cristão ele vai entender como direção providencial de Deus. Então, mesmo quando o mundo parecer estável, guerras, crises econômicas, injustiças, mudanças políticas, Deus continua governando. Isso gera confiança, porque nossa esperança não está no sistema humano, mas no reino de Deus. E a história caminha para um desfecho glorioso, que é a volta de Jesus Cristo. Quando nós observamos aqui o livro do Gênesis, e o item de número 2 vai falar aqui acerca disso, sobre a dignidade e livre árbitro. Observamos que o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, isso significa que cada pessoa carrega uma dignidade dada pelo Criador. O valor do ser humano não depende de riqueza, profissão, posição social, classe econômica, mas o seu valor humano vem de Deus. Explicando de uma forma mais simples, uma pessoa pobre vale diante de Deus tanto quanto uma pessoa rica. Uma pessoa simples possui a mesma dignidade espiritual de qualquer autoridade, porque todos foram criados por Deus. E o livre-arbítrio ele vai entrar aqui da seguinte forma: o ser humano
também recebeu capacidade de escolher. O ser humano ele pode obedecer, desobedecer, amar, rejeitar, praticar o bem, praticar o mal. E aqui nós observamos mais um contraste com o materialismo histórico, porque no pensamento materialista, muitas vezes o homem ele é visto como produto das circunstâncias, como se ele fosse apenas resultado do ambiente social. Mas a Bíblia ela vai nos ensinar que cada pessoa responde moralmente diante de Deus. Ou seja, nem todo erro pode ser explicado apenas pelo ambiente, mas existe responsabilidade pessoal. O pecado nasce também de escolhas. Por isso a transformação ela precisa atingir o coração do ser humano. Avançando aqui para o nosso item de número 3, a gente observa acerca da solidariedade cristã. A Bíblia ela não ignora injustiças sociais, mas apresenta uma resposta diferente da violência ideológica. A resposta bíblica não é revolta destrutiva, mas ela vai nos falar do amor transformador. Jesus Cristo ele nos ensina algo revolucionário: amar até os inimigos. E isso aqui quebra a lógica humana do ódio. Explicando de uma forma mais simples, o Evangelho ele não ensina destrua quem pensa diferente, mas ele ensina a servir, a amar, a cuidar, a socorrer. Lá em Atos dos Apóstolos, a gente vai observar os cristãos compartilhando os seus recursos de forma espontânea, ou seja, quem tinha mais ajudava quem tinha menos. Mas isso não acontecia por uma imposição, mas acontecia porque o coração de cada um havia sido transformado. E aqui está a diferença principal. A solidariedade cristã, ela nasce da regeneração, não nasce da coerção. Quando o coração muda de uma forma verdadeira, a gente observa surgir a compaixão, a justiça, a gente vê surgindo a generosidade, a gente vê surgindo o serviço verdadeiro. A justiça bíblica, ela não busca vingança, mas ela busca uma reconciliação. Então, dentro da visão bíblica, a gente vai observar que Deus governa a história, que o ser humano ele tem dignidade e que a verdadeira justiça nasce de corações transformados. Por isso, a resposta cristã para o mundo não é apenas uma teoria social, mas é uma vida transformada pelo Espírito Santo. O mundo precisa ver Deus em ação através da nossa maneira de viver. Partindo aqui para o nosso ponto de número 3, a gente vai observar acerca das consequências práticas e espirituais desta teoria. Depois de entender os fundamentos dessa teoria e comparar com a visão bíblica, agora a lição ela vai mostrar algo muito importante. Toda ideia produz consequências. Aquilo que uma sociedade acredita acaba influenciando leis, educação, cultura, liberdade e até mesmo a fé. Por isso, quando uma teoria exclui Deus, cedo ou tarde, isso aparece na prática. O item de número 1 vai falar sobre a perseguição religiosa. A história ela nos mostra que em vários lugares onde o sistema marxistas chegaram ao poder, a fé cristã ela passou a ser vista como uma ameaça. E por que isso aconteceu? Bem, isso acontece porque a fé cristã ela vai ensinar que existe uma autoridade acima de qualquer governo, que é Deus. E regimes ideológicos centralizadores muitas vezes não aceitam outra autoridade além do próprio Estado. E na prática, o que isso acabou gerando? Acabou gerando fechamento de igrejas, prisão de líderes cristãos, censura religiosa, proibição do ensino bíblico. Em muitos contextos, possuir uma Bíblia chegou a ser perigoso.
Então, quando um sistema político exige uma fidelidade absoluta, a fé cristã ela se torna incômoda, porque o cristão sabe que sua adoração pertence somente a Deus. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai observar os discípulos declarando que é preciso obedecer a Deus antes dos homens. Então, meus irmãos e amigos telespectadores, mesmo em ambientes modernos, ainda existe pressão para silenciar a fé. Às vezes não por violência física, mas por intimidação cultural. O cristão ele precisa permanecer firme. A história mostra que a igreja perseguida muitas vezes se fortalece ainda mais. Partindo para o item de número 2, a gente vai ver acerca do fracasso utópico. Uma das promessas do materialismo histórico era construir uma sociedade perfeita, sem desigualdade, sem opressão, sem classes sociais. Uma espécie de justiça total. Mas o que é que a história nos mostrou? Em muitos casos, o resultado foi diferente do prometido. Em vez de liberdade plena, surgiram governos autoritários, concentração de poder, pobreza, medo, perda de direitos. Explicando de uma forma mais simples, a teoria imaginava que, mudando apenas a estrutura econômica, o homem mudaria automaticamente. Mas isso não aconteceu, porque o problema humano é mais profundo. A Bíblia ela vai nos ensinar o porquê. Porque o problema central está no pecado. Não basta mudar o sistema se o coração continuar dominado por egoísmo, orgulho, ambição, sem transformação interior. Qualquer sistema pode repetir injustiças. O Evangelho oferece uma esperança realista. Primeiro Deus transforma o interior, depois isso alcança a vida prática. Por isso a mudança cristã, ela começa dentro do coração. Avançando para o item de número 3, a gente vai observar acerca do testemunho da igreja. Mesmo em meio a crises, perseguições e falhas dos sistemas humanos, a igreja ela continua presente. Jesus Cristo chamou a igreja de sal e luz do mundo. Isso significa que o sal ele tem o poder de preservar, a luz ela ilumina, ou seja, a igreja ela existe para influenciar o mundo com a verdade. Enquanto ideologias falham, a igreja continua anunciando esperança, reconciliação, graça e também verdade. O poder da igreja não está em armas, não está em força política, mas está na cruz de Cristo. Ao longo da história, mesmo perseguida, a igreja ela continuou evangelizando, cuidando de necessitados, sustentando famílias, formando valores. A verdadeira justiça nasce quando o homem se reconcilia com Deus, porque um coração regenerado passa a agir com amor, misericórdia, responsabilidade e verdade. O Evangelho produz aquilo que nenhuma ideologia consegue impor de verdade, que é uma transformação interior. Então, aqui por meio dessa lição, a gente vai observar que ideologias humanas prometem muito, mas têm limites. E também podemos observar que somente Deus conhece profundamente o ser humano e que somente o Evangelho alcança a raiz do problema. A igreja continua sendo resposta viva em meio ao mundo confuso. Você faz parte da igreja viva, por isso, permaneça firme, viva com coragem, ame com verdade e proclame o Evangelho. Que Deus te abençoe e eu te aguardo no próximo vídeo.